A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui na igreja, já oramos e agora vamos meditar numa palavra que você conhece muito, é o Evangelho de Marcos, capítulo 14, certo? Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o versículo 27 ao 31. Marcos 14, versículo 27 ao 31, que Jesus prediz que Pedro negaria, a negativa de Pedro. Pedro nega a Cristo. E aí então ele está se revelando a Pedro antes que o fato acontecera. Vamos ler o texto das Escrituras Sagradas que se encontra em Marcos capítulo 14, do versículo 27 ao 31. No verso 27 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então Pedro ele é impulsivo, e o Senhor Jesus já se antevém e fala sobre uma revelação do que vai acontecer, e no período que vai se acontecer, então o Senhor Jesus ele avisa a todos: olha, vocês todos vão me abandonar, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Todos os abandonaria. Jesus está revelando de que a qualquer momento, a qualquer instante, vocês vão me abandonar, diante da circunstância, diante da prova, diante da luta, diante da tempestade, da dificuldade que agora Jesus ele vai passar. E aí então ele prediz nesse texto, e ele se refere a esse chavão de manifestação da palavra: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas ainda ele garante de que depois da ressurreição, ele estaria com os discípulos, mesmo os discípulos os abandonando. Mesmo assim, eu estarei com vocês lá, irei adiante de vocês, lá na Galileia, eu estarei com vocês assim que eu ressuscitar. Então, Pedro ele está manifestando algo que vai acontecer. E aí Pedro ele se antevém e ele pega e faz uma declaração que ele não cumpriria, uma promessa que ele não cumpriria, algo que ele está prometendo que ele não vai cumprir. Ele vai deixar de realizar aquilo que ele fala no texto. E Pedro então ele diz assim: olha, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Então ele toma uma posição, e diante da prova, e nós conhecemos, diante da circunstância, as coisas que se envolveram naqueles dias, Pedro rapou fora. Pedro negou o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele responde para Pedro agora. Primeiro Jesus falou com todos. Agora individualmente ele se manifesta para Pedro numa revelação estrondosa. Olha o que ele diz: e respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. E aí então ele
ele está se manifestando essa ação, e aí então ele está dizendo, olha, lhe asseguro, Pedro, agora é pessoal, é com Pedro agora, é algo pessoal, lhe asseguro que hoje mesmo, ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, eu te negarei 3, você me negará 3 vezes. E aí então, Pedro, em vez de refletir, Pedro, em vez de pensar, mas Pedro então ele vai se complicando cada vez mais, porque então ele vai não cumprir. Olha, no versículo 31, mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Aí então Pedro, ele falando isso, pretende, ele se manifestando com esta palavra, que ele morreria junto com Cristo, junto com Jesus, se fosse necessário para não negar. O texto vai se manifestar que os outros discípulos também afirmaram essa ação e não cumpriram. Não cumpriram. E aconteceu que você conhece o caso e você sabe muito bem que Pedro então ele nega. Antes que o galo cante 2 vezes, ele nega. 3 vezes. Negou 3 vezes. O galo cantou. Que Deus ele possa nos encorajar. Que o Espírito Santo ele possa nos conduzir e que nós possamos cumprir com as nossas promessas, com as nossas pronúncias, com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala para o Senhor Jesus no momento da oração, no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento da falta, no momento da dor, no momento da enfermidade, no momento da prova, no momento das dificuldades, que nós prometemos mundos e fundos para o Espírito Santo. Dizemos para ele, não, me perdoa, eu não cometo mais este pecado, não, me perdoa, eu não vou fazer mais isso, não, me perdoa, eu não vou fazer mais aquilo. E aí então nós não cumprimos diante do Senhor aquele que é leal, aquele que é fiel na tua vida, na minha vida, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos protegido, aquele que morreu na cruz do Calvário pela tua e pela minha vida, que é fiel. Ele é fiel, ele é fiel à tua vida, ele é fiel à minha vida, ele é fiel às nossas vidas. Nós precisamos cumprir com as nossas palavras diante do céu, diante do trono. Nós precisamos lutar conosco mesmo e dizer para o Senhor Jesus e cumprirmos aquilo que falarmos com Ele. O tempo vai passar, o período vai passar, mas o Senhor Jesus, Ele continua o mesmo. Ele não se esquece das suas promessas, desde o dia que você levantou a tua mão a aceitar Jesus como Senhor da sua vida, como eu, e as nossas 1000 promessas diante dele. Não se esquece, diante do trono de Deus, eu e você precisamos ser cumpridores das nossas promessas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mas que nós possamos cumprir as nossas promessas. E quando for para nós realizarmos o erro, a falha, a pronúncia, a palavra, daquilo que nós prometemos para o Senhor, que não falaríamos, não íamos falar, não íamos fazer, nós cumprirmos. Não como Pedro, não, cumprirmos. Pedro e seus discípulos, todos fizeram a promessa, mas não cumpriram. Por causa da prova, por causa da turbulência, por causa da tempestade, por causa das dificuldades. Não, Senhor, se for necessário eu morro contigo. E nós negamos. Que o Espírito Santo de Deus faça você refletir nessa noite. Que nós precisamos ser fiel àquilo que a gente fala.
para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus, para Deus. Pai, queremos, ó Deus, buscar a Tua presença nesse momento, ó Pai, terça-feira de oração. Eu quero apresentar o coração de todos, ó Pai, e que possamos cumprir, ó Deus da glória, aquilo que prometemos a Ti nos momentos de desespero, no momento de dificuldade, quando estamos na frente das pessoas, falamos, Senhor, mas precisamos ser cumpridores das nossas promessas, das nossas palavras. Pai amado, Pai celestial, nos encoraja, ó Deus, e manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas, para nós não prometermos e não cumprirmos segundo a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai amado, Pai celestial, eu quero agradecer a Ti por este momento na Tua casa, louvando e adorando o Teu nome. Dá uma noite de bênção para o Teu servo e para a Tua serva, e o Teu nome seja glorificado. Cuida, livra-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, e nos encoraja, ó Pai, a sermos cumpridores de tudo que prometemos ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Boa noite, na paz do Rei Jesus. Quinta-feira nós estamos aqui novamente buscando a presença do Senhor.